Olá pessoal, vamos falar um pouco em como tratar a obesidade. É uma doença progressiva, como já falei em vídeos anteriores, e que a partir de um determinado momento o paciente não tem mais o controle sobre o seu peso, porque cria-se uma memória metabólica. O indivíduo vai ganhando peso e metabolicamente o seu organismo vai se adaptando a esse excesso de peso até que ele se acostuma com isso. Então, quando há uma tentativa de controlar o peso, você tem esse inimigo oculto, que é a sua memória metabólica, que não lhe permite mais perder peso. Então ocorre aquele efeito sanfona que a gente costuma ver, onde o paciente faz uma dieta, toma uma medicação, perde 10, 15 quilos e depois de 2, 3 meses recupera. Isso é o próprio organismo que conspira para que ele volte àquela zona de conforto metabólico que ele tinha quando você estava obeso. Então, qual é o papel do médico especialista que vai lhe tratar? Primeiro, identificar o quão forte é essa memória que você já desenvolveu. Um dos aspectos é o tempo da obesidade que você tem. Normalmente, 1 ano e meio a 2 de obesidade já são suficientes para que você desenvolva essa memória. Agora, o grau de obesidade também é importante. Se você tem um excesso de peso que lhe classifique como sobrepeso, ou seja, você está apenas alguns quilos acima do que é considerado normal, e isso tem uma continha que você pode fazer, que é basicamente o índice de massa corporal. O que é isso? Você faz uma continha de divisão, e onde você vai ter o seu peso em quilos, dividido por sua altura em metros ao quadrado. Então, essa conta vai dar um valor. Quando esse valor cair na faixa entre 20 e 25, você está com o peso normal. Quando esse valor estiver entre 25 e 30, você está com sobrepeso. Quando estiver entre 30 e 35, obesidade grau 1. Quando estiver entre 35 e 40, obesidade grau 2 e acima de 40, obesidade grau 3. Então, a obesidade grau 1 é a obesidade leve, a obesidade grau 2 moderada, grau 3 a obesidade mórbida. Então, se você estiver classificado como sobrepeso, provavelmente essa memória metabólica ainda é fraca. Ela não tem aquela força para te dificultar tanto assim a perda de peso que você está buscando. Então, nessas condições, em geral, se nós colocarmos o paciente num ambiente de acompanhamento multidisciplinar, que envolve nutricionista, nutrólogo, psicólogo, estimularmos esse indivíduo a fazer uma atividade física que ele tenha alguma atração, provavelmente nós vamos conseguir um bom resultado, desde que esse paciente se disponibilize a fazer um segmento de no mínimo 6 meses. Porque em 6 meses, de preferência 1 ano, nós conseguimos apagar essa memória metabólica que ainda é fraca, apenas com medidas clínicas e de orientação nutricional e atividade física. Mas, em alguns grupos de pacientes com sobrepeso já mais próximo da obesidade e obesidade grau 1, a força dessa memória metabólica já é um pouco maior. Nesses casos, nós já vamos ter mais dificuldades em, apenas com essas medidas comportamentais e dietéticas, controlar o peso de forma sustentável, porque vai haver um certo rebote metabólico e o paciente provavelmente acaba readquirindo o peso. Nessas condições de obesidade leve, ou seja, obesidade grau 1, e sobrepeso na faixa mais próxima da obesidade, nós dispomos de recursos, já se dispõe de recursos endoscópicos que ajudam a atenuar esse rebote metabólico. E daí eu estou falando, sobretudo, de duas opções principais. O balão intragástrico, que é um procedimento endoscópico feito sob sedação, ambulatorial e que consiste na colocação de uma prótese de silicone através da endoscopia sob sedação dentro do estômago. Essa prótese de silicone, ela entra vazia e dentro do estômago nós a preenchemos com um volume de líquido aproximado entre 400 e 600 ml, de acordo com a avaliação na hora do exame. O que vai acontecer?
essa prótese ela é preenchida, você tira o endoscópio e deixa a prótese dentro do estômago, que é o balão. Então ele vai ficar lá, dependendo da marca desse balão, dessa prótese, ela pode ficar por 6 meses a 1 ano. O que vai acontecer? Ela vai promover um estímulo permanente no seu estômago e esse estímulo vai levar ao seu cérebro, ao seu hipotálamo, informação de que o estômago está cheio. E realmente está. Não é comida, mas ele está cheio. É uma prótese preenchida por líquido. Então isso vai minimizar a sua fome orgânica. E em 6 meses a 1 ano, esse estímulo persistente e permanente acaba atenuando aquela memória metabólica e o seu organismo acaba se acostumando com uma nova taxa metabólica. Além do mais, o próprio balão também reduz a velocidade de esvaziamento do seu estômago. Então você come e o alimento fica por mais tempo no seu estômago, também lhe dando a sensação de saciedade por mais tempo. Então é assim que funciona o balão. A colocação é feita, o paciente entra num programa de acompanhamento com a equipe multidisciplinar para fazer aquele trabalho clínico que eu falei para o paciente do sobrepeso, da mesma forma, só que agora com o balão. E 6 meses a 1 ano após, é feita a retirada através de um novo procedimento endoscópico. Já existem balões ajustáveis, isso é muito interessante e nós temos colocado bastante, que é exatamente o balão que possibilita, ao longo desse 1 ano de tratamento, você fazer ajustes no volume do balão, através de endoscopia. Então o paciente já não está mais percebendo tanto a presença do balão, você pode fazer, através da endoscopia, uma insuflação, ou seja, colocar um pouco mais de líquido e o paciente volta a sentir a saciedade. E os resultados são fantásticos, com perda em torno de 15% a 18% do peso inicial, o que é um resultado espetacular para esse grupo de pacientes. Mas nesse grupo de pacientes com obesidade grau 1 também e com obesidade grau 2, hoje já se dispõe mundialmente de um método revolucionário, que é a gastroplastia endoscópica, também conhecida como sutura endoscópica. O que é isso? Através de endoscopia também, é um método ambulatorial, mas que deve ser feito em ambiente hospitalar. O paciente, na maioria dos casos, os pacientes recebem alta no mesmo dia do procedimento. É feito através de um equipamento que é acoplado ao endoscópio. Você consegue fazer pontos internos no estômago de maneira a tubolizar esse estômago. O estômago, que é uma cavidade, é uma bolsa que tem mais ou menos 1,4 litros de capacidade, você faz, através desses pontos, a redução dessa capacidade para algo em torno de 300 ml. Então você reduz bastante o volume desse estômago. Sem cortes, tudo feito através de endoscopia e através dessa maquininha que é acoplada no endoscópio. Então com isso você reduz em torno de 70% o volume do estômago. O que se segue a isso é uma redução substancial da fome. Os pacientes que se submetem a esse método referem não sentir fome, sobretudo nos primeiros 2 meses, e seguem um padrão de dieta compatível com isso, que é uma dieta mais líquida. Mas também há o retardo do esvaziamento gástrico, ou seja, aquilo que você come também lhe mantém saciado por mais tempo. Tá? É um método que é feito uma única vez, você faz o procedimento e pronto, o paciente não precisa fazer nenhum outro procedimento adicional. Embora seja um método que te permite revisão endoscópica se for preciso, você pode ir lá uma segunda vez e apertar mais, você pode fazer quantas vezes forem necessárias, na verdade, embora a gente trabalhe para ganhar o jogo no tempo normal, ou seja, resolver no primeiro procedimento. E volto a enfatizar, é importante que você coloque o paciente no acompanhamento multidisciplinar. Eu costumo falar para os pacientes que tratar a obesidade com esses métodos não significa a exclusão do paciente do processo. O paciente tem que participar ativamente. Esses métodos nós costumamos chamar de ferramentas. Essas ferramentas, elas auxiliam, mas não são o todo do tratamento. Quando você nasce, você não nasce obeso, na maioria das vezes. Você desenvolve obesidade e, sobretudo, por problemas comportamentais. Quando nós fazemos um procedimento como esse, você está ganhando uma segunda chance. Entretanto, você tem que renovar os seus hábitos para que, novamente, você deixe de ser obeso e não
retorne à condição da obesidade por infringir nos mesmos hábitos e comportamentos que lhe levaram a ganhar peso na primeira vez. Então a ideia é fazer o procedimento e corrigir todos aqueles hábitos que lhe levaram a ganhar peso anteriormente ao procedimento. Então esse é o papel. O papel do método endoscópico aqui é atenuar essa memória metabólica que na obesidade grau 1 ainda tem uma certa fragilidade. Um complemento que eu gostaria de fazer em relação ao método de gastroplastia é que a gastroplastia ele leva a uma perda de peso entre 20% e 22% do peso total, o que é fantástico, os estudos mostrando já há mais de 2 anos de manutenção dessa perda de peso com a gastroplastia endoscópica. Entretanto, quando nós atuamos em pacientes com obesidades mais graves, grau 2 e grau 3, já com algumas doenças associadas, essa memória metabólica é muito arraigada, ela é muito forte. Então, provavelmente nesses casos eu preciso de uma ferramenta mais potente do que o tratamento endoscópico. Normalmente nós usamos mão e lançamos mão de abordagens cirúrgicas, e aí são as cirurgias bariátricas que hoje são feitas com muita tranquilidade, com muita segurança, através de videolaparoscopia. Existem vários métodos e a gente precisa individualizar o método de acordo com o tipo de obesidade, com o tipo de doença associada, individualmente em cada paciente. Os resultados são tão melhores quanto melhor o procedimento for indicado para aquele determinado caso. Hoje, a cirurgia bariátrica por videolaparoscopia agrega a experiência das equipes que já trabalham com isso há mais de 15 anos, fazendo cirurgias anualmente, em números elevadíssimos, ou seja, equipes que já estão totalmente treinadas com o manuseio desses equipamentos, associado à evolução tecnológica que nos permite utilizar hoje equipamentos de altíssima qualidade. Nós não podemos nem comparar o que temos hoje de recursos tecnológicos para se fazer uma cirurgia como essa com os que tínhamos há 15 anos quando estávamos começando, ou seja, equipamentos piores e equipes menos treinadas. Hoje nós temos equipamentos muito melhores e equipes muito mais treinadas. A cirurgia bariátrica hoje, ela tem um índice de mortalidade inferior às cirurgias de vesícula. Eu atribuo isso ao empenho que as equipes cirúrgicas que se dispõem a tratar a obesidade e diabetes têm no aprimoramento de sua qualidade técnica e no cuidado dispensado aos seus pacientes no período pré-operatório. Então nós trabalhamos muito bem esses pacientes, preparamos eles de forma adequada para que eles cheguem ao procedimento cirúrgico com uma melhora do estado de saúde deles e façam um procedimento cirúrgico com a maior segurança possível. A cirurgia leva ao controle do peso de forma efetiva, com 30% a 40% de perda de peso. Entretanto, mais uma vez eu coloco a importância da necessidade do acompanhamento multidisciplinar para trabalharmos as mudanças de hábitos que levaram o indivíduo a ganhar peso.